Primeira coisa que eu quero citar para você é o seguinte: Baal e Afrodite se disfarçam no meio do comunismo. Um dos meios deles se manifestarem na nossa geração é através do comunismo, ok? E tem muita gente tentando juntar o comunismo com o cristianismo. E são duas coisas que não se juntam, tá? E eu quero te mostrar a origem. Antes de você falar ou julgar, aprenda. Aonde nasceu o que você defende? Aonde nasceu aquilo que você ensina no seu filho, aquilo que você vê o seu filho falando e nem sabe de onde vem? Então, essa é uma manhã que o Senhor vai nos ensinar fundamentos, irmãos, para que a igreja tenha sabedoria. A igreja não pode ser um local onde a gente não tem sabedoria daquilo que está acontecendo lá fora. Porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, você vai aprender para que você entenda a verdade do que está acontecendo na nossa geração. Espero que você vai entender tudo, ok? Vamos colocar aí, por favor, Lúcio, o primeiro vídeo, ok? Preste atenção nesse vídeo. Como começou o comunismo? Baal também era conhecido como Moloch. O líder comunista Lenin admitiu que ele sacrificou as pessoas a Moloch. No Líbano, arqueólogos franceses encontraram uma figura representando Baal e mostrando seu sinal, o punho. Este símbolo primitivo do ódio era também adaptado pelos socialistas e comunistas, que assim começaram a costurar Baal como sendo seus escravos. O grande mestre maçônico usa um martelo ritual. O contexto para isso está no Antigo Testamento. Segundo Jeremias, capítulo 51, verso 20, que Deus foi como um martelo na sua destruição de outros povos. Estes fazem usurpação de tal simbologia e a usam em prol do reino do maligno. A foice também vem da maçonaria, simboliza a destruição, a castração de Urano. Partido Socialista Sionista, que foi mais ativo na Rússia durante as tentativas de golpe em 1905, 1906, foi chamado a foice. Era simultaneamente um símbolo de Saturno e, por sua vez, de Moloch. Acima de tudo, adotaram a estrela vermelha de 5 pontas, a estrela de Salomão, que no interior da maçonaria significa estamos perto do nosso objetivo. Milhares de pessoas foram mortas por líderes bolcheviques sob a estrela vermelha de 5 pontas. Em Levashovo, perto de São Petersburgo, um monumento às vítimas da era soviética chamado Moloch foi revelado em maio de 1996. Neste local, os chequistas enterraram 40.486 pessoas que foram mortas por motivos políticos em Leningrado durante os anos de 1937 e 1954. Revoluções e revoluções foram regadas a muito sangue. Todos sacrifícios a Moloch, de maneira indireta e diretamente. Então aqui a gente vê um vídeo de onde começou o comunismo. Vocês viram que tem altares espalhados por todo o mundo, onde o nome desses altares é Baal. E é oferecido a todas as pessoas que foram mortas em regimes comunistas. É uma consagração. Ok? Agora a Bíblia fala que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Vamos ver o principal cara aí que os professores hoje de faculdade, que a mídia usa, que é Marx, né? O marxismo
cultural, essa questão aí. Vamos ver uma frase do livro dele. Pode colocar o próximo slide, por favor, Lúcio. Abolição da... Isso está no livro do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista. Então, é um capítulo onde ele expõe a importância que tem de exterminar a família na sociedade. O quanto o homem e a mulher fazem mal para a sociedade. O quanto um homem e uma mulher ter filho faz mal para a sociedade. Tá? Então, estou trazendo aqui fundamentos para vocês. Um dos homens aí que é mais falado nessa questão aí, Karl Marx. Olha o que ele escreveu. Abolição da família. Ele está ensinando, é o capítulo todo do livro dele, onde ele ensina aquele que quer seguir o comunismo a como exterminar famílias. Tá? Outro homem aí que é muito falado, né, nessa questão aí, que usam para ensinar jovens, adolescentes e crianças acerca disso, é Antônio Gramsci. Ok? Eu estou falando isso para você, pai e mãe, porque talvez você não sabe que seu filho está ouvindo por aí na internet, sendo influenciado por celebridades, às vezes numa faculdade que ele está estudando, e você espere que você vai ver onde a gente vai chegar. O resultado de tudo isso no Brasil, será que está tirando as crianças, os adolescentes e os jovens da presença de Deus? A gente vai chegar lá, ok? Então, Antônio Gramsci também é muito usado, porque ele fundou a hegemonia cultural. O que é hegemonia cultural, gente? É um sistema onde os comunistas usam para se infiltrar em meios para trazer pessoas para pensar como eles. Então, um exemplo, hegemonia cultural é você pegar uma pessoa que segue esses padrões aqui que eu acabei de passar para você, que lê o livro do Karl Marx, que lê essa questão da abolição da família e se forma para dar aula para o seu filho na faculdade. E aí lá na faculdade ele começa a desconstruir o que é Deus. Eu estou falando besteira, gente? Alguém já viu um jovem acreditar em Deus, que cria que Deus era tudo para ele, entrou na faculdade e virou um ateu? Só eu estou vendo isso acontecendo no mundo? Isso está acontecendo, não está? Vocês estão olhando para mim com uma cara como se eu tivesse em outro mundo. Está acontecendo, não está, gente? A gente está falando a mesma língua, não está? Então, esse cara ele se forma e vai lá dar aula na faculdade. Ele começa a desconstruir o que é Deus. Ele começa a desconstruir o que é família. Ele começa a desconstruir tudo que você ensinou para o seu filho. Isso é hegemonia cultural. E a principal característica da hegemonia cultural, isso está em mais de dezenas de livros do comunismo, está a maior estratégia da hegemonia cultural. O que é, Kennedy? Se filtrar nas igrejas. Por quê? Porque o inimigo viu que matar os cristãos não dá certo. O inimigo tentou matar os cristãos de várias maneiras e a igreja só cresceu. Então o inimigo entendeu o seguinte: eu não vou mais matar, eu vou mudar a forma de pensamento deles. Eu vou me filtrar dentro da igreja. E aí começou o seguinte: as características dessa hegemonia cultural ao invés de matar um cristão, alguém se filtra no meio do cristianismo e tenta fazer um novo cristianismo. Muda a palavra de Deus, muda alguns preceitos da palavra de Deus. Então, sexo antes do casamento não tem nada a ver, né? E começa a mexer em questões que a Bíblia nos ensina, irmãos. Começa a mudar a palavra de Deus. E será que isso não está acontecendo na nossa geração? Será que a gente não está vendo o evangelho raso sendo pregado aí? A base do evangelho, nós conhecemos pela Bíblia o evangelho da cruz. Cruz é renúncia. E nós ouvimos o que é aí fora, o evangelho que você feliz é o mais importante. Se você está feliz é o que importa. Você é o centro do mundo. Você é o espelho de não sei o quê. Você. Não é você o centro, é Deus. Esse é o evangelho verdadeiro. Você tem que morrer para si mesmo, para que Cristo vive em você. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o evangelho. Você tem que morrer todo dia. Só que nós estamos vendo outra coisa acontecendo. Da onde que vem isso? Deixa eu te mostrar algo. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Eu vou passar, são 4 vídeos. Esse primeiro foi o mais comprido, ok? Esses agora são mais curtos. Só que preste atenção nesse segundo vídeo que você vai ver. Eu já explico ele para você. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas,
e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Um novo tipo de cristianismo. Vocês ouviram? Quem é esse cara que falou? Pastor. Ele tem mais de 19 igrejas aqui no Brasil. Ele se infiltrou no cristianismo, é um pastor, está lá na Câmara dos Deputados fazendo a lei que os seus filhos têm que seguir lá na escola. E se infiltrando também dentro da igreja. Aí você fala, Kennedy, mas eu nunca iria na igreja desse cara. Irmãos, nós temos que sair de uma bolha. Fora do Brasil, a coisa já está muito pior. E a tendência é nós enfrentarmos isso cada vez de uma maneira mais forte. Vocês se lembram da Vivi, filha da Claire, certo? Que foi para o Canadá. Ela chegou lá com uma semana, ela mandou para a gente aquelas fotos daquela passeata. Com uma semana ela mandou uma foto do que estava acontecendo lá. Parou a cidade. As igrejas não podiam abrir. Para quê? Para ter uma celebração lá no meio da cidade, celebrando o quê? Coisas contrárias à palavra de Deus. Não podia abrir nada. Não podia abrir nada. Aí você fala, Kennedy, não é possível que isso se infiltra tão forte dentro da igreja. Coloca a próxima imagem para mim, por favor, Lúcio. Preste atenção no retiro de crianças. No retiro de crianças, isso aqui foi em qual país? Isso aqui aconteceu na Islândia. A igreja luterana, com mais de 48 sedes espalhadas pelo mundo, fez um retiro para crianças. O nome é Jesus Cristo Trans. Dentro da igreja, são 48 igrejas. Retiro para crianças, para adolescentes. Um fim de semana todo para ensinar a eles que Jesus é trans. Irmãos, está acontecendo uma guerra. A gente fala Jesus está voltando, mas a gente não tem noção de como o mundo está, de como o mundo vai ficar. E nós precisamos nos posicionar. Você vai entender no final dessa aula qual que é o seu posicionamento em relação a tudo isso. Mas eu só estou te mostrando, eu estou no primeiro tema, comunismo. Eu estou te mostrando como está se infiltrando dentro das igrejas. É uma guerra silenciosa, irmãos. Porém, é silenciosa e onipresente. A maior característica da hegemonia cultural, isso está no livro de Anthony Gramsci, é o seguinte: ele coloca a teoria dele em todos os lugares, mas você nem percebe.
Você já percebeu que parece que você está vendo um comercial, tem um ativista LGBT lá. Aí você sai na rua, vê uma placa ativista LGBT. Você está falando contra LGBT? Não, eu estou falando do ativismo. Essas pessoas elas têm que ser amadas, cuidadas, libertas em Deus. Nós temos que amar, mas o ativismo não são essas pessoas. Há uma separação aí. Então, eles estão colocando tudo isso que eles querem trazer para as crianças em todo lugar, é uma guerra silenciosa. Outra forma, irmãos, de Baal se misturar na nossa cultura é através do feminismo. E o interessante é que a maioria das pessoas que defendem essa questão não conhecem a história do feminismo. As pessoas estão falando na nossa geração de coisas que não conhecem. As pessoas não estudam. Eu sou feminista. Quantos livros você lê do feminismo? Os jovens estão sendo levados por massa de manobra, pela multidão, o que Deus está nos falando hoje. E nós não fomos chamados para isso. Aonde começou o feminismo? Vamos lá. Se eu falo para você, existe o cristianismo que é algo bom para a sua vida, vai transformar você, vai transformar a sua família, vai transformar a sua vida. O que você vai me pedir? Kennedy, eu quero conhecer. O que eu vou te dar? O livro que apresenta o cristianismo, ok? Vamos lá. Vamos ver os livros que apresentam o feminismo. Quem foram as pioneiras do feminismo? Pode colocar a próxima imagem, por favor, Lúcia. Olha a Linda Gordon. Essa aqui foi a pioneira do feminismo. Olha o que ela fala no livro dela. A família nuclear deve ser... As pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade, seja qual for o seu sentido. A dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Olha o que Simone de Beauvoir, tão falada aí, olha o que ela citou. Em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, a família é um mito. Deus criou a família, irmãos. O mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, ou seja, quer matar o instinto materno nas mulheres. Você tem percebido isso, irmãos? Você tem percebido isso? Que as pessoas estão cada vez menos estimuladas para ter filho, principalmente essa questão do lado feminino. A T. Grace, feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. Essas são as pioneiras do feminismo. Só lê. Andréa, eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta, com um sapato de salto enfiado em sua boca, como uma maçã na boca de um porco. Então, quando a gente olha as pioneiras do feminismo, a gente descobre que são mulheres que estavam com raiva de homens, mulheres feridas, mulheres endemoniadas. E é isso que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão sendo influenciadas a seguir na escola, na faculdade, nas redes sociais. Só que deixa eu te falar uma coisa, nós não temos uma ideologia, nós temos uma fé. Existe sim o machismo no mundo, nós não vamos ser hipócritas aqui, irmãos, mas o machismo é um câncer, o feminismo é só um band-aid. Band-aid não cura câncer. O que a minha Bíblia fala que cura câncer é a palavra de Deus. Então, se você, mulher, foi ferida, você não vai achar consolo no feminismo, você vai achar consolo em Cristo. Essa é a verdade bíblica. Outra forma de como isso se disfarça, irmãos, na nossa geração, é como cada vez mais vai mexendo naquilo que as pessoas acreditam. Os jovens são criados na igreja, são formados aqui, aprendem a palavra de Deus, e daqui a pouco são a favor do aborto. O aborto, a Bíblia, ela nos apresenta isso, irmãos. A Bíblia legaliza essa questão? Não. Da onde que nasceu o aborto? Eu quero trazer fundamento para você. Aonde começou isso na história? Vamos ver o próximo vídeo. Child sacrifice. Barbaric. Evil. Ancient. Modern. There's nothing new under the sun. Throughout history, children have been sacrificed to a variety of deities in attempts to gain favor or blessings. Aztecs cut their children's hearts out to appease the gods of rain and war. Incas sacrificed their children to the sun god so their crops would flourish.
Canaanites sacrificed their infants to Molech for prosperity. Drums were played loudly to drown out the baby's screams. Child sacrifice never stopped, and we still don't hear their screams. There's nothing new under the sun. We sacrifice our children today, not for rain or war victories, but for freedom or convenience. We sacrifice to gain favor in the workplace, or for the blessings of money or fame. We sacrifice our babies on the altar of free sex. Child sacrifice is no longer a public event. It's done behind closed doors. Rather than a gory burning or bloody stabbing, it's become a neat, sterile, and clinical event. We don't throw our children into the fire or leave them to freeze to death. We starve our babies. We poison them. We rip off their arms and legs and crush their skulls. We call it choice. We call it empowerment. And our culture condones it. We celebrate it. We celebrate baby murder. We consider it vital to our existence. It's become a right. But nothing is different. There's nothing new under the sun. Innocent human beings are still being sacrificed for the selfish gains of those more powerful. Modern child sacrifice is thriving. We must end it. End abortion. Todos os que são a favor do aborto já nasceram. Então a gente está vendo aí onde começou o aborto. Crianças sendo sacrificadas a Baal. Será que essa estrutura não se disfarçou na nossa geração e continua agindo? Irmãos, outra forma da ação dessas entidades é através do ativismo LGBT. É o que eu falei aqui para vocês. Nós não temos nada contra LGBT. Mas o ativismo tem uma agenda do ativismo, irmãos, rolando solta no mundo. E até 2030 eles têm um plano para colocar na mente de crianças, adolescentes e jovens uma mentalidade. Nós separamos um capítulo inteiro do nosso livro Transição. Está lá fora hoje, nós trouxemos ele aí para vender. Onde nós falamos da marca da besta. Os cristãos perderam muito tempo discutindo, é um chip, é uma moeda. E, na verdade, irmãos, existe algo no mundo espiritual. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já está no mundo. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A gente quer descobrir quem é o anticristo. Será que é o Elon Musk? Não se trata de homem. É uma questão espiritual. A marca da besta é onde? Na mão e na mão fala de trabalho na Bíblia. Nos últimos dias, Satanás vai com uma forma única de trabalho. Todo mundo vai fazer as mesmas coisas. O inimigo vai fazer com que todo mundo age igual. E a testa fala de mentalidade. Todo mundo vai pensar igual. Aí Jesus nos deu o código disso. Lá em Mateus 24, Jesus falou: o final dos tempos serão como os dias de Noé. Na época de Noé, todo mundo não pensava igual? Todo mundo não fazia as mesmas coisas? Isso está voltando a acontecer. Jesus está voltando. Só que aqui nós precisamos entender o seguinte: essa questão da ideologia. Essa questão da ideologia está muito forte. Eles querem mudar a mentalidade das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eles querem montar uma unidade, uma forma de pensamento. Isso é a Torre de Babel, todo mundo pensando igual. E essa palavra ideologia, a primeira vez que ela foi falada, deixa eu pegar aqui o fundamento correto para você, foi falada através de Napoleão Bonaparte. A primeira vez que a palavra ideologia foi falada. Napoleão Bonaparte, ele apontou para os seus inimigos e falou: vocês são ideólogos. O que ele estava querendo falar? Vocês estão falando uma coisa para mim, mas estão escondendo um monte de coisa por trás. O que é uma ideologia? Olha, isso aqui é o feminismo. Igualdade para as mulheres. O que é uma ideologia? Isso aqui é a questão LGBT, igualdade. Só que o que tem por trás disso?
Vamos ver o que tem por trás da ideologia de gênero e da ideologia dessa questão de LGBT. Pode pôr o próximo vídeo, por favor. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. So bit by God, so everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. I don't know. I don't know a lot about him. So, option number one. Jesus. Yes, option number one. So, Violet. What? Guess what? He's bi and non-binary. I know that. But I teach too. Did they teach you that at school? Yes. Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Oi, crianças! Sou eu, a Elsa, e hoje ensinarei mais uma brincadeira divertida para vocês. Vamos aprender? Vamos precisar de uma vela e um lençol. Assim que você se enrolar no lençol, você vai pegar a velinha e vai caminhar pela sua casa murmurando várias palavrinhas bem baixinho. E elas não precisam fazer muito sentido. E assim que alguém perguntar para você, por que você está fazendo isso? Você vai responder: a alma dessa criança agora pertence a mim. Yay! Muito divertido! Das crianças. Vocês gostam de mim, sim ou não? Sim! Toma, vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Viu? Toma, família brasileira. Vambora. Está acontecendo algo cultural na Terra. E é o último movimento cultural que essa Terra verá antes de Jesus voltar. Está acontecendo uma guerra, e essa guerra é pela próxima geração. A questão é,
Nós não podemos sair de onde nós estamos. Nós não podemos sair do Brasil, nos isolar, fazer um país gospel e morar lá, uma bolha. Não. O que nós precisamos fazer? Nos fortalecermos em Cristo para o quê? Influenciar esse mundo. Esse é o papel da igreja. Só que agora eu quero te perguntar: você está pronto para influenciar o mundo? Você está, sim ou não? E os seus filhos? Então é aí que a gente tem que melhorar isso. Porque muitas vezes nós estamos jogando a culpa na igreja, naquilo que é papel de pai e mãe. Deus deu para todo lado um pastor e uma pastora de jovens, adolescentes e crianças. Como é o nome desses pastores? Pai e mãe. A Bíblia fala em Deuteronômio: pai, ande no caminho com seu filho e inculque a palavra do Senhor sobre ele. Não é pastor, não é líder, é pai. Sabe o que é inculcar? É você falar tanto uma coisa que o seu filho só pensa nisso. Nós aqui na igreja, irmãos, nós nos reunimos 2 vezes por semana. Quem está todo dia com o seu filho é você. E aí a questão é: o que o seu filho escuta na sua casa? O que ele vê no celular? O que ele assiste do seu lado? Quanto tempo você gasta com ele ensinando a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta com ele orando? Quanto tempo você mostra para ele o que é o Evangelho de verdade? Irmãos, o principal alvo de Satanás nesses dias são as crianças. Então nós precisamos aprender a fazer política. Querem que você vai falar de política? Porque política nós aprendemos de uma forma errada. Guarde isso na sua mente. Política é influência. Em todo lugar tem política. Política é influência. E deixa eu falar uma coisa: se você não influenciar o seu filho, alguém vai fazer isso por você.